Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais um diário de leituras e estudos. Neste momento não estou nem a ler nem a estudar, não. Neste momento estou a fazer a limpeza dos móveis. Como tinha dito no vlog anterior, tinha que fazer. Como podem ver, tenho a máscara, tenho luvinhas, porque está cheio de pó e eu com alergias vejo uma aflita. Esta parte aqui já a limpei toda, já está limpinha. Agora estou nesta parte. Vocês não imaginam a dificuldade que é limpar estes globos todos, tirar o pó disto, tudo. Não é nada fácil. Fico cheia de... Quando faço isto sem máscara vejo-me aflita. E por isso tento fazer isto o mínimo possível, menos vezes possível. Normalmente faço 2 em 2 meses, às vezes 3 em 3, porque realmente vejo-me aflita. Mas pronto, eu agora vou terminar de fazer isto, de acabar aquele móvel grande e de limpar também aquela prateleira ali em cima e depois vejo o que é que tenho que fazer. Por isso só, até já. Yo soy Pedro Antonio Heredia. Aula de espanhol. Y tengo nada menos que 93 años. ¿Qué hago? Digo, bueno. Olá, boa noite. Já é quase meia-noite. Estou assim um bocadinho perdida nas horas. Terça-feira, dia 27. Eu hoje durante o dia não consegui gravar. Ou melhor, gravei, mas não consegui falar com vocês. Porque tinha bastantes coisas para fazer. Apesar de que não fiz nem metade daquilo que tinha para fazer. Hoje acordei um bocadinho mais tarde. Eu tenho tentado acordar sempre por volta das 8 e um quarto da manhã, mais ou menos.
Hoje acordei eram 10 e pico. Tive que ficar à espera que me chegassem umas encomendas. Chegou uma encomenda da Dolce Gusto, que normalmente faço 2 encomendas por mês, de café, que veio com erro, mas já falei com eles vão-me mandar a caixa que falta. E também chegou o livro de espanhol da minha irmã, que eu mandei vir em meu nome, pela editora Difusión. Isto hoje está difícil com o espanhol. Valha-me Deus. Por isso, da parte da manhã foi um bocadinho isto. Vou ser sincera, não estive a fazer grande coisa de manhã. Estive a ver alguns episódios do Chicago Med. Estou literalmente viciada, estou na 3ª temporada já. O que é que eu fiz mais hoje? Depois, entretanto, tive aqui uma situação em casa à hora do almoço. A nível de saúde, mas que está tudo bem, que não interessa o que é que foi. Acabei por não conseguir ir fazer o teste serológico hoje. Eu tenho uma espinha aqui na ponta do nariz. Tive que alterar, pedir para remarcar o teste para outro dia, porque não consegui, não chegava, nem sequer iria chegar a tempo. Então remarquei para a próxima semana, na terça-feira da parte da manhã, porque realmente hoje não ia conseguir chegar. Entretanto fui à farmácia buscar uns medicamentos que eram precisos. Da parte da tarde, estive antes da aula a ler um bocadinho da última Odisseia. Depois tive aula de espanhol. Depois tive aula de espanhol. Eu ando assim bastante confusa e estou muito cansada, então confundo as coisas de uma maneira incrível. O cansaço está a dar cabo de mim. Depois da aula de espanhol, passei as aulas que tivemos nas últimas semanas de espanhol. Na realidade, eu em espanhol não passo as aulas propriamente ditas, passo matérias específicas. Eu, por exemplo, agora tenho no caderno tenho matéria de composição de palavras, que foi logo a primeira matéria que demos. Tenho antónimos, tenho diferença entre ser utilização de ser e estar, e tenho expressões idiomáticas, até agora acho que é isso, e depois tenho uma parte de vocabulário. Até agora foi o que demos em espanhol, é o que vai sair no teste de sábado, e eu hoje estive a passar as coisas que faltavam. Imprimi, como já vos tinha dito, a documentação, não é a documentação, os exercícios relativos a essa matéria de 2 livros que consegui arranjar, que fazem parte da bibliografia de espanhol. Era para os fazer hoje, mas entretanto não consegui, porque já acabei tarde de passar a matéria. Vou fazer os exercícios amanhã. Tenho uma listinha de coisas que tenho que fazer amanhã. Amanhã vai ser um dia bastante atarefado, tanto a nível de faculdade como a nível de leituras. Eu vou-vos dizer assim mais ou menos o que é que eu tenho para fazer amanhã. Eu pus, na realidade, por ordem de horário. Acho que vou começar a fazer assim, porque senão não me vou safar. Fazer exercícios de espanhol, que são as fichas, logo ao início da manhã. Vou ver se acordo, se amanhã acordo cedo. Depois, passar as aulas da cultura espanhola. A seguir a isto, começar a fazer a pesquisa para o trabalho de cultura espanhola, que estou bastante atrasada. Eu sei que os meus colegas já começaram e eu ainda não consegui. Com tudo isto do Covid, do regresso ao trabalho, minha cabeça está a dar cabo de mim. Depois disto, tenho aula de História da Língua Portuguesa à 1h30, porque esta semana já não tenho mais aulas de cultura espanhola. Depois da aula, a ideia é passar o que falta dos PowerPoints de História da Língua Portuguesa, que ainda são alguns. Na realidade pus quase 2 horas, não, sim, 1h30 mais ou menos, um bocadinho mais, para fazer isto. Mais. Depois, antes de jantar, ler Folhas Caídas e Flores Sem Fruto, que é este livrinho aqui, que é o próximo livro de análise para a literatura. Eu ia por aqui passar as aulas de literatura, mas vou fazer isso depois na quinta-feira, no pouco tempo. Se tiver tempo ainda faço amanhã, mas em princípio vai ser para quinta-feira. Felizmente na quinta-feira tenho mais tempo livre, por isso vou conseguir.
E por último pus ler a Última Odisseia, continuar a leitura da Última Odisseia. Por exemplo, amanhã tenho um dia bastante mexidinho. Quinta-feira o horário é mais leve. Tenho uma aula das 8h30 às 10, depois estou livre até à 1h30. Provavelmente nesse tempo que tenho livre até à 1h30 passo as aulas de literatura. É muito provável que eu faça, porque depois à 1h30 já tenho aula de literatura e já vamos começar a dar aqui as folhas caídas. Por isso, em princípio, passo as aulas de literatura. À 1h30 tenho aula de... Tenho aula de literatura, depois tenho espanhol, que vamos fazer as últimas revisões antes do teste, até às 3 da tarde. Por isso, a partir das 3 da tarde estou livre e vou fazer mais umas quantas coisas, consoante o conseguir ou não fazer amanhã. Sexta-feira tenho aula de manhã, das 8h30 às 10. Na realidade tenho 2 aulas, por isso vai ser assim uma coisa interessante. E eu até sexta-feira vou tentar passar as aulas todas no OneNote de Introdução à Cultura Portuguesa, porque senão vou atrasar. E a professora, a realidade é que as pessoas dão muita matéria mesmo, em pouco tempo de aula. Uma aula de 1h30, eu vou-vos mostrar aqui. Uma aula de 1h30 deu-me 2 folhas. Isto aqui, aí, vamos fazer assim, isto, frente e verso, e isto, frente e verso, é uma aula de 1h30 de Introdução à Cultura Portuguesa. Eu ontem comecei a passar a aula de 3 horas, é muita coisa. A aula de 3 horas foi na semana passada, no dia 19, é muita coisa mesmo. Quanto tempo é que vi de aula? Vi 44 minutos, e eu não sei ao certo... Ok, depois tenho que fazer aqui uma coisa. Eu não sei ao certo quantas folhas é que isto daria de impressão, mas devem andar já à volta de 2 folhas, frente e verso, de impressão, só com 44 minutos de aula, o que é algo impressionante. Eu não sei como é que é possível, vou ser muito sincera. Não sei mesmo como é que é possível dar-se tanta matéria em tão pouco tempo. A realidade é que estas aulas são... Como é que eu ia dizer? São 100% teóricas. A professora passa a aula toda a falar, quase como a contar uma história, e então a quantidade de matéria é incrível. É muita coisa. Ainda por cima são coisas realmente importantes, porque nós temos que fazer trabalhos e temos que saber quais são os pontos importantes da matéria. E se eu não gravar a aula e depois voltar a ouvir e voltar a escrever tudo direitinho, nem que depois faça esquema, porque essa a ideia, é depois pegar nestas coisas que estão aqui em texto corrido e fazer esquema, para entender ou seja, para meter na minha cabeça mais rápido. Mas se eu não fizer isto desta maneira, não apanho absolutamente nada da aula. Esta aula de 3 horas, eu de apontamentos escritos tenho 7 páginas. E não apanhei metade. Agora imaginem a quantidade de folhas que vão ser só dessa aula de impressão. Vão ser bastantes. Mas pronto, quero ver se hoje acaba esta aula. Eu sei que já passa da meia-noite, mas quero tentar realmente acabar de passar essa aula, o que vou fazer a seguir. E pronto. Relativamente à leitura, estou a adorar a Última Odisseia, estou a gostar mesmo muito. Quero ver se hoje ainda leio pelo menos mais umas 20, 30 páginas. Estou na dúvida entre ler já e despachar e depois passar então a aula, porque eu acho que ainda eu consigo. Faltam-me neste momento quanto tempo de aula? 1h50. Eu acho que sou capaz de o fazer, por isso agora vou pensar um bocadinho. Mas pronto, amanhã faço questão de vos ir dizendo o update do meu dia ao longo do dia todo. E o que é que vou conseguindo fazer, o que é que não vou conseguindo fazer. Uma coisa que eu vou começar a fazer na minha capa é começar a usar aqui os meus autocolantes fantásticos da Mr. Wonderful. São autocolantes próprios para estudo e então vou começar a usá-los, porque senão foi comprar aqui os autocolantes para nada, mas eu vou começar a usá-los sem dúvida alguma. Por isso, pessoal, eu hoje já não devo gravar mais nada, ou talvez grave um bocadinho. Vemo-nos amanhã. Tchau. Bom dia. Então, pessoal,
quarta-feira, são neste momento 11h55 da manhã e eu venho-vos então dizer o que é que eu estou a fazer durante a manhã. Fiz os exercícios de espanhol que me tinha proposto fazer. Estou neste momento a parar as aulas de cultura espanhola contemporânea e, na realidade, a matéria sobre o regime fascista. É fascista? Não, franquista. Regime franquista. Isto é difícil. Quero ver se acaba antes do início da aula. Ficou pendente a pesquisa de cultura, que vou passar para o final do dia. Tenho que pensar depois num horário, porque ainda não sei ao certo que horário inserir. Vamos ver se consigo fazer hoje. Mas pronto, até agora, tirando a pesquisa, está tudo dentro do tempo. E pronto. Estive ontem à noite a ler. Na realidade, ontem à noite não passei a aula de Introdução à Cultura Portuguesa. Estive a ler. E depois, entretanto, deitei-me porque já estava a dormir em pé, literalmente. E agora vou continuar a passar durante mais um bocadinho. E mais daqui a bocado digo-vos se conseguir terminar. E provavelmente gravar um bocadinho no momento em que estiver em aula. Por isso, pessoal, até já. E já estamos a analisar este livrinho. Na realidade, alguns poemas. Se estão a ver a postar atrás. Tenho aqui os poemas impressos. Tenho um já todo analisado. Nós temos aqui neste tema, os poemas interessantes por isso. Eu escolhi porque é dos poemas paradigmáticos do romantismo. Ai, meu Deus, estou exausta hoje. Mais logo vamos dizer uma coisa. Até já.
Eu, gente, então, só neste momento 8h20 da noite. Deixem-me só aqui pôr um bocadinho mais para trás. É que eu tenho que estar com isto porque a minha coluna está a dar cabo de mim. Isto de voltar a ter aulas só em casa está-me a matar, mas não me posso arriscar a apanhar um susto como aquele que apanhei no início do mês, por isso tão cedo não vou. Cheira-me que este semestre não vou presencial, a não ser para frequências e exames e essas coisas todas, porque realmente tenho receio e ao ser paciente de risco realmente... Deixem-me só desligar isto aqui um bocadinho. Ok. E ao ser paciente de risco não me quero expor a voltar a estar com a probabilidade de ficar infectada. Não quero fazer. Mas pronto, são neste momento então 8h20 e quero fazer um pequeno update do dia de hoje. Acabei, é verdade, folhas caídas e flores sem fruto. E eu não ia ligar o computador, mas vou ter que ligar. Porque preciso de ver na minha lista o que é que estive a fazer, porque fiz tanta coisa hoje que já não me lembro. Ora bem, não era este que eu queria. Ora bem. Onde é que está o outro? Não liguem que está difícil hoje, pessoal. Então, isto hoje está complicado. Vou ter que acabar por mudar aqui o meu amigo. Rato. Está a dar o erro. Ah, não é esta. Eu não digo? Eu não digo. Ok, está aqui. Ai, é sério. Está muito coisa aqui. Ora bem. Hoje tive aulas às 8h30 da manhã, de História da Língua Portuguesa, depois tive aula de Literatura à 1h30 e aula de Espanhol às 3h. Tive então estas 3 aulas. Depois da aula de História da Língua Portuguesa acabei de passar aquilo que tinha deixado pendente de ontem, de Cultura Espanhola Contemporânea, que me faltava só a 4ª fase do franquismo, que eu não tinha terminado porque já estava completamente exausta e já não conseguia fazer mais nada àquela hora, e então parei e fui dormir. Mas terminei, demorei cerca de meia hora para acabar aquilo, porque ainda eram umas coisinhas para escrever. Depois disso comecei a ler então Folhas Caídas. Quando comecei a aula, para ser sincera, só tinha lido o prefácio, que é, neste caso a introdução, e a advertência do Folhas Caídas. Não tinha lido nenhum poema. Entretanto, na aula vimos 2 poemas e começámos o terceiro. Exatamente. Vimos então o poema, analisámos o poema de uma forma mais... ou seja, nós não estamos a fazer a análise de poemas como se faz no secundário. Fazemos a análise de poemas consoante o romantismo e para reforçar a ideia das características do romantismo. Então nós estivemos a ver o poema número 8, Este Inferno de Amar, o poema número 21, Não Te Amo, e começámos a ver o poema 24, Anjo És, e ficámos aqui parados porque é ela, entretanto, não é? Faltam-nos 2 poemas que vamos dar amanhã de manhã, que é o A Helena e o Adeus Mãe. Os poemas que são para dar na aula eu não os li, passei-os à frente, tudo o resto li, incluindo todos os textos, que alguns são poemas, outros são prosa, da Flores Sem Fruto, do segundo livrinho que está aqui dentro. Gostei bastante, dei-lhe 4 estrelas. Para ser sincera, dos livros que li até agora, para a literatura, este foi o que mais gostei. O Dona Branca e Viagens na Minha Terra foram 2 livros que me custaram bastante a leitura, tanto que vai-me custar a fazer o vídeo opinião, porque não foi das melhores leituras que fiz, mas no caso aqui do Folhas Caídas, gostei imenso e acho que é um livro muito bom. Eu não gosto de poesia, sou sincera, eu não gosto de poesia, e surpreendi-me com este livrinho aqui, porque realmente gostei. Mas depois digo-vos mais coisinhas no vídeo de opinião aqui deste nosso amigo. Entretanto, o que é que eu fiz mais? Estava aqui a ver, daqui não fiz mais nada da lista. Eu estou na dúvida agora do que é que vou fazer. Estive a dar uma pequena revisão à matéria de espanhol. Estive a ler
estive a rever aquilo que tenho escrito no meu caderno de espanhol. Não é muita matéria, sai pouca matéria no teste de sábado, mas pronto. Entretanto, eu agora estou na dúvida entre continuar a ler o Secret Legacy, que eu, se vocês se lembram, há uns tempos falei-vos que tinha começado a ler o Secret Legacy pela NetGalley, mas o que acontece agora com esta aplicação que existe da NetGalley, quando os livros expiram, e por falar nisso, lembrei-me agora, vou fazer uma coisa porque tenho receio de realmente perder os livros que tenho. Vou mandar os livros todos para o Kindle, porque tenho um bocado de receio de depois não ter acesso aos livros. Pois, porque eu acho que grande parte dos livros vou deixar de ter acesso a eles. Então, o que é que aconteceu? Pois, cheira-me que grande parte dos livros eu vou deixar de ter acesso a eles. Que é uma pena. Mas acho que é o que vai acontecer. Mas esperem, eu consigo. Será que consigo mandar? É o audiobook. Não tinha percebido. Isto é o audiobook. Ok. Eu sei que tenho aqui vários livros que tenho que ter atenção, porque senão vou perder o acesso a eles no NetGalley. E são muitos mesmo. Meu Deus, 724 livros. Cheira-me que grande parte destes perdi o acesso. Mas não interessa, eu arranjo maneira. E entretanto, consegui o PDF, ainda bem, o e-book, ainda bem, quero terminar. Não é grande, tem 225 páginas. E então vou ver se trato de ler mais um bocadinho aqui do nosso amigo.
pessoal. Então, são neste momento 10h45 da manhã. Domingo, dia 1 de novembro, é verdade. Início de um novo mês. E eu ontem não gravei nada, mesmo. Porque ontem foi um dia assim um bocadinho complicado. Eu tive teste de manhã na faculdade. Teste de espanhol. Já cheguei tarde a casa. Desculpa. Já cheguei tarde a casa. Depois às 2 da tarde, não para aí 2 da tarde, consegui já estar pronta e fui trabalhar. No trabalho foi um dia para esquecer, foi um caos autêntico. Sem supervisão, a termos de fazer literalmente tudo entre os 3 elementos de linha de caixas que estávamos. Foi realmente muito complicado. Eu estava completamente exausta. Completamente exausta. Aconteceu-me uma coisa pela primeira vez, que em 2 anos e meio nunca me tinha acontecido, que foi quase adormecer à hora do almoço. A hora do almoço, pronto, não foi almoço, mas pronto. Na minha pausa da refeição. Quase que adormeci, porque realmente estava muito exausta. Eu normalmente acordo cedíssimo e hoje não consegui. Eu hoje só queria dormir porque realmente estou muito cansada. Só devo conseguir voltar ao normal ao meio da semana, estou mesmo a ver a situação. Mas pronto. O teste correu bem. Foi um bocadinho mais difícil do que eu estava à espera, mas correu bem. E agora é esperar pela nota. Eu agora, ao 12:15, entro no trabalho outra vez. E mais logo digo alguma coisa. Eu logo, quando chegar a casa, vou fazer a pesquisa para o trabalho da cultura espanhola, porque tenho mesmo que fazer. Eu tinha pensado em fazer mais alguma coisa e agora esqueci. Não me lembro. O que é que eu tinha pensado fazer? Não me lembro. Eu quando chegar lá, logo à noite a casa, eu lembro-me de certeza. É ver se começo a adiantar algumas coisas das aulas, porque pronto, das que faltam, porque deixei de atrasar 2 semanas e depois descontrolei-me na organização. Mas pronto, pessoal, por isso, até logo, porque eu agora já não gravo nada até voltar do trabalho e vemo-nos daqui a umas horas. Bom dia, pessoal. Então, hoje é segunda-feira, são quase 8h30 da manhã, faltam uns minutinhos para as 8h30. Eu ontem não gravei à noite o final do vlog do Diário de Leituras, porque estou estava completamente exausta do trabalho, realmente não conseguia sequer pensar muito. Ontem à noite, quando cheguei a casa depois do trabalho, estive a organizar mais ou menos o que é que ia ser o meu dia de hoje e da manhã. Ainda tenho que depois colocar tudo na agenda, porque ainda não tenho nada na agenda, ver o planner, fazer o planner para esta semana, etc. Na realidade, fazer o planner para o mês de novembro. Entretanto, também comecei a pesquisa para o trabalho de cultura espanhola e a nível de leitura, sou sincera, não li nada. Tão simples quanto isso. Não li nada. Hoje vou ler. Garanto-vos que hoje vou ler. Mas pronto. Foi assim o diário de leituras / estudos da semana passada. Mas ontem também não consegui gravar porque foi um dia mais complicado. Ontem foi a despedida de uma colega minha lá de trabalho, que ela se foi embora, tanto que temos ali ainda ali aquela. Onde é que está? Como é que eu faço para. Aqui. Aquela coisinha de flores que foi da festa de despedida que fizemos. Que não foi propriamente uma festa de despedida, mas pronto. Foi uma brincadeira lá na loja. Para ver se animávamos um bocadinho. Coitada, ficou a chorar. Mas pronto. E estávamos todos muito, muito em baixo com a situação. Eu estou completamente exausta. Foi um fim de semana bastante complicado lá naquela loja. E eu ainda não recuperei a 100%. E já são 8h30. Por isso, pessoal, o diário fica por aqui. E vemo-nos na próxima semana. Por isso, espero que tenham gostado. Já sabem, coloquem like, subscrevam o canal, carreguem no sino para receberem todas as notificações. E vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!